Para sobreviver em um mundo de constantes mudanças, é fundamental ter visão de futuro e buscar a inovação tecnológica. O mercado como um todo está alcançando a maturidade e com a tecnologia não é diferente. Para falar sobre a importância de toda essa transformação digital, recebemos hoje Henry Raoni, que tem formação em sistemas de informação e é especialista em gestão de projetos e mestre em ciências da comunicação, com uma especialidade em relações públicas e marketing. Bem-vindo ao Destaque, Raoni. Obrigado, Sami. Obrigado à FGF-TV pelo convite. Raoni, você também é docente do ensino superior no curso de Ciências da Computação, não é isso? Isso mesmo. Pronto, então vamos começar falando sobre o papel da tecnologia da informação e da comunicação na atualidade. Qual é esse papel? Bem, Sami, o papel da tecnologia e da informação é justamente informar. A tecnologia, ela tem esse papel, a computação tem esse papel. E tudo isso foi criado há muitos anos, sempre com um único objetivo, que é transformar a comunicação em informação, já que a comunicação produz a informação. Tá? Então, a computação ali tratou dos equipamentos que proporcionam esse papel de informar. E as tecnologias da informação usam esses equipamentos e fazem com que esta informação possa ser veiculada, tá? Até nós. E desde o passado até a atualidade, isso é exatamente da mesma forma. Então, o papel não é nada além de informar. Imagine só, temos, por exemplo, as redes sociais. Temos, por exemplo, as empresas que criam ali as suas páginas na internet e colocam essas páginas no ar. E nada mais fazem do que falar de si próprio. Então, tanto nas redes sociais quanto dentro de sites, que estamos falando sobre nós mesmos. Estamos dando informações sobre nós mesmos. E isto forma o mundo e é este papel, tanto no passado, tanto na atualidade. E não deverá perder-se desse mesmo conceito, né? O futuro nos reserva basicamente da mesma forma. Apenas ali em formas, em modelos diferentes, mas sempre com o objetivo de nos trazer informação. Raoni, o mercado em TI no geral, ele tem um grande problema em relação à oferta e demanda, não é isso? O número de vagas existentes no mercado, ele é maior do que o número de profissionais? Como que você vê isso? De fato, na minha visão, no meu entendimento, o número de profissionais é menor e a demanda é muito maior. Isso porque, no passado, enxergávamos a TI como um único ser. Então, tínhamos ali a figura de um técnico, e esse técnico tinha ali a capacidade de abarcar todas as vertentes da informática, da TI, da tecnologia, enfim, como queiram definir. Então, o que tínhamos ali era uma pessoa capaz de resolver problemas técnicos, capaz de desenvolver sistemas, capaz de analisar a experiência do usuário com sistemas, e um ser só para atingir todas essas vertentes. Abranjar tudo, né? Exatamente. O que acontece é que, ao longo do tempo, o que aconteceu é que a tecnologia da informação ganhou vertentes diferentes. Então, não é só mais alguém que mexe com o equipamento e que também domina todas as outras, tem todas as outras aptidões. Mas agora cada área tem um foco distinto. Então, nós vamos ter dentro da tecnologia o departamento de desenvolvimento, que cria ali sistemas, que cria ali sites e tudo que tem a ver com o universo do código. Nós vamos ter a área técnica, que vai tratar dos assuntos de equipamentos. Nós temos a área de infraestrutura, que vai tratar da parte de redes de computadores, da parte de segurança de dados, da parte de segurança da informação. Nós vamos ter ali um outro departamento que vai cuidar do teste de software, que vai cuidar da experiência do usuário no uso do software. Então, acaba nesta era... bem amplo, né? Exato. Acaba que nessa era temos um universo tão grande e os profissionais separados em áreas distintas, em vertentes distintas, e por isso a demanda acaba sendo muito maior do que a quantidade, né, de profissionais existentes. Isso não é só Brasil, isso é mundial. Assim, muito tem se falado em segurança da informação ultimamente. No caso
da segurança da informação, essa situação se repete ou não? É um caso à parte? É a mesma coisa, A mesma coisa, coisa. porque dentro da segurança da informação, nós vamos ter vertentes diferentes. Então, vamos ter aqueles que tratam da disponibilidade dos dados, aquela área que trata da integridade dos dados, e também, tal qual todas as outras, tal qual todo o eixo da tecnologia, vamos ter essas vertentes diferentes. Então, acontece o mesmo em que os profissionais precisam se especializar em pontos específicos. Logo, demanda maior, profissionais em um número menor. E em relação à formação, qual é o nível de formação exigido? Que curso se deve fazer? Qual é o nível que o mercado exige desse profissional? Grande tabu. Isso é um grande tabu. Eu me lembro muito do início da minha carreira na tecnologia e que os profissionais focavam muito dentro das certificações, dentro dos cursos de carga horária menor, ali um curso de 20 horas, de 24 horas, de 40 horas no máximo. Então, o que acontecia é que esses profissionais entendiam que com esses cursos era perfeitamente possível abarcar todas as áreas da tecnologia da informação. E o que eu posso dizer é que não é exatamente por aí. Não dava para aprofundar, né? Exatamente. O que acontece é que acabam esses profissionais com cursos mais rápidos e ao longo do tempo se deparam com cenários e nesses cenários não sabem exatamente aquilo que estão desenvolvendo. E aí vão recorrer à internet, vão recorrer às pesquisas, aos tutoriais, ao how-to, como é muito comum. E até conseguem fazer coisas extraordinárias, mas não tem sequer ali a ideia do porquê que fizeram aquilo, não tem todo esse embasamento. Tá? E aí é o que entra o cenário da formação. A formação dá a esse profissional uma bagagem. E embora ele precisará, porque é evidente que não dominamos todos os assuntos do mundo, precisamos recorrer mesmo às pesquisas, mas com a formação temos ali uma bagagem base. Então, no meu entendimento, o curso de ciência da computação, por exemplo, é o primeiro passo, é o primeiro degrau que um profissional que deseja se enveredar por esse universo, né, de tecnologia, ele deve abarcar. Então, ciência da computação, e dentro desse universo vai conseguir ali aprender diversas áreas, até que essas diversas áreas dê a ele um foco, dê a ele um rumo. E não se focar apenas nesses cursos de natureza mais rápidas. Esses cursos são muito úteis e não os discrimino, mas digo que é preciso conhecer um cenário amplo, e o curso da ciência da computação, por exemplo, vai dar a um profissional todo esse cenário e depois escolher aquilo que tem maior aptidão e agora sim fazer cursos rápidos para melhorar em termos de conhecimento. Tá? Em relação ao perfil desses profissionais, como é que você avalia? Como é o perfil de um profissional da ciência da computação, por exemplo, ou da tecnologia? Tá. Primeiro, precisa ser alguém que tenha aptidão, que tenha gosto. Acho que eu partilho desse princípio onde nós temos que ter ali um gosto por esse universo. Eu, por exemplo, logo bem jovem, já sabia que era a tecnologia a minha verdadeira paixão. Queria fazer. Isso, é a minha paixão, é o que eu aprendi a fazer, o que eu fiz de melhor e faço de melhor. E gosto disso até o fim da vida. Realmente é o que eu pretendo vocação, fazer. Né? Isso, então acho que esse é o primeiro passo. Então, antes de se formar um perfil, é preciso identificar a sua paixão. Depois disso, nós precisamos ali ter um profissional atento. A tecnologia ela muda muito. Então, tem que estar sempre atento a essas mudanças e com disposição para se enquadrar nas mudanças. Então, se pensarmos na tecnologia hoje e pensarmos que há 2 anos ou 3 anos atrás, nem sequer tínhamos um celular, smartphone, e agora o mundo inteiro gira em torno disso, esse profissional ele precisa ter essa capacidade rápida de acompanhar. As mudanças, né? Então, tem que ter um raciocínio rápido, tem que ter uma capacidade rápida ali de evoluir, disposição para sempre estar envolvido
com esse eixo, com esse mundo tecnológico, está sempre por dentro do que é de novo, do que é interessante. E mesmo que a tecnologia, nós sabemos que ela tem um boom, e aí depois ela enfraquece, e as coisas são assim mesmo. Vai se renovando, né? Vai aparecendo Exatamente. coisas novas. Então tem ali o seu grande impacto, depois esse impacto vai enfraquecendo, depois se acaba, e agora surge uma nova tecnologia. Então o profissional tem que ter esse perfil rápido, tá? Além da atenção e depois conhecimento. Tem que ter uma formação base, e eu falo de nível superior, sim, embora muitos negligenciem essa etapa, ela é necessária, ela é indispensável, ela tem que existir para esse profissional. E ali ele vai descobrindo o talento para uma vertente. Então, de repente, ele descobre que é ali uma pessoa capaz de interpretar códigos muito rápido, de trabalhar com códigos, de ter mesmo um tratamento melhor para coisas complexas. Então, na hora que esse perfil se encaixa, na hora que ele encaixa isso no perfil dele, descobre ali a sua vertente na tecnologia da informação que deve abarcar. Então, eu diria que um profissional atencioso, um profissional com conhecimento e um profissional disposto. Tá aí um perfil muito bom para a tecnologia. Esse, né? Então, vamos pressupor do seguinte. O profissional, vamos supor, lá atrás identificou o curso, sua vocação, vamos dizer assim, não é isso? Fez o curso, quais são as dificuldades que ele vai encontrar no mercado depois da formação? Bem, ele vai descobrir, ao longo desse conhecimento que ele pegou, que quando estamos vivenciando o cenário de TI, há muitas novidades. Então, ele vai ter que ser alguém que vai se reformular. Então, o perfil que eu acabo de dizer pode ser modificado no momento em que se depara com os cenários. E agora vai trazer a bagagem que ele aprendeu na sua formação e vai aplicar nesses cenários e vai descobrir que nem sempre vai dar 100% certo. E vai ter ali que se reinventar cada vez. Então, esse profissional vai precisar ter essa bagagem, vai precisar enfrentar esses desafios e ultrapassá-los. Tem que ter uma certa agilidade também, né? Exato. Nesse, assim, reinventar. Exato. E daí vai adquirir experiências, a tal ponto que consiga perceber que algum cenário, embora diferente, tem uma mesma resolução, uma mesma forma de se resolver. Os prós e os contras da profissão são esses, então? Esse se reinventar que você fala? Sim, e teria um contra que eu considero muito, que é toda a responsabilidade que é dedicada, por exemplo, um profissional da segurança da informação. Veja bem, o usuário, por exemplo, não tem a menor noção, ou não tem o menor cuidado em termos de segurança de dados. Não é incomum encontrar o usuário com a senha de 1 a 8, um usuário, por exemplo, com a senha 10, 20, 30, isso é extremamente comum. E olha que responsabilidade tem um profissional da segurança da informação. Olha o que está depositado sobre ele. Ter ali um usuário que não tem nenhuma preocupação com aquilo, mas ele precisa ter a preocupação pelo usuário. Ele precisa estar pronto para não permitir, por exemplo, que algo ruim aconteça, para um vazamento de informação, uma captura de senha de um usuário que não usa senhas complexas. Então, eu acho que há um grande contra, que é toda essa pressão. E essa pressão sobre o profissional vai um pouco além do que ele aprendeu em termos de tecnologia. Então, ele aprendeu ali todo um cenário, mas que agora não é exatamente tecnológico. Então, assim, eu orientar um usuário de que ele tem que tomar cuidado com todo o acesso que ele tem, não está dentro do eixo da tecnologia propriamente dito. É mais um conceito que o usuário precisa entender. Tá? Então, há ali uma pressão, porque se isso acontecer, uma fatalidade acontecer, é esse profissional que precisa responder por essa fatalidade. Então, parte ali, de uma outra vertente também. Pronto, né? há ali uma série de, eu diria, pressão sobre o profissional. E ele tem que ter esse equilíbrio emocional para não se deixar abalar. E sim ter todo um método de trabalho que o permita, além de ter toda a tratativa de segurança de dados, por exemplo, mas de conscientização para o usuário e encaixar. Por isso a tecnologia da informação é muito flexível. Ela acaba abarcando todos os cenários e todos os universos dentro de uma empresa. Isso, por exemplo, em termos de orientação, é uma conscientização. Não é exatamente tecnológico, mas
profissional tem que ter essa capacidade, né? Então, acho que o De contra está ali, conscientizar. o contra tá ali nessa pressão que, por mais que pareça uma coisa boba, acaba É uma emocionalmente. responsabilidade, né? Isso, acaba emocionalmente afetando o profissional, sem dúvida. Isso. Raoni, agora falando um pouquinho de educação, né? Você também é professor, não é isso? Isso mesmo. Então, juntando as duas coisas, em que a tecnologia pode ajudar na educação? Pode transformar na educação? A tecnologia tem dado saltos excepcionais, né? Então, não há como falar em tecnologia e educação e não pensar, por exemplo, no ensino à distância, que tem sido cada vez mais revolucionário. E às vezes nós pensamos que esse ensino ele parou, ele chegou a um padrão e depois aquilo muda totalmente e criam-se outras formas de ensinar à distância usando a tecnologia. Então, em termos de educação, acho que o EAD é o grande salto e a grande força que a tecnologia acabou dando sobre o eixo da educação. Então, imagina só que interessante que depois de um dia inteiro de trabalho, e você precisa presencialmente estar ali numa faculdade, ter a disciplina e a responsabilidade de chegar no horário, de assistir uma aula ali que dura um pouco mais de 1 hora, depois ter um intervalo muito curto e aí enfrentar mais uma hora de aula, um pouco mais de 1 hora de aula. E aquilo é muito difícil para alguém que decide fazer um curso presencialmente. E a tecnologia, por exemplo, proporcionou uma pequena, eu diria um pequeno, vou chamar defeito, um pequeno defeito do ensino presencial e aproveitou. Então dou agora o conforto, mas também permito que as pessoas possam estudar Mas usando. facilita, não é isso? A gente vive uma vida tão corrida que ninguém tem tempo para nada, então encontrar uma facilidade dessas de você poder estudar sem sair de casa, poder ali fazer o seu tempo, isso é um facilitador. Sem dúvida, e pode aproveitar ali o conforto da sua residência. Sua casa, O que é né? muito interessante, não estar ali tão ausente da família, isso é muito bom. Embora haja ali quem diga, é preciso muita disciplina para estudar à distância. Mas também é preciso, então... sim, mas veja bem, também é preciso muita disciplina para estudar presencialmente. Então tem que estar ali sempre atento aos prazos, etc. Em EAD também tem que estar atento aos prazos. Ali, em termos de disciplina, acaba tendo que ter disciplina nos dois cenários. Não posso compará-los porque são absolutamente distintos, mas há que ter essa capacidade, esse autocontrole em ambos os universos. Tá? O senso comum é que a tecnologia afasta as pessoas. Basta olhar o WhatsApp, Facebook para constatar isso, né? No entanto, uma pesquisa realizada pela Fundação Telefônica Vivo, em parceria com o Ibope, revelou que 65% das pessoas acreditam que a tecnologia pode aproximar o aluno das escolas, das faculdades, aproximar professor e aluno, na verdade. Como que isso ocorre no teu ver, assim, na tua compreensão? Eu concordo. Eu acho que pode sim aproximar professor e aluno, totalmente. Porque dentro de sala de aula, e eu posso falar de experiência que vivi, nós temos, eu vivi experiência tanto como professor, mas também vivi como aluno, nós temos ali uma grande barreira. Eu costumo até dizer isso em sala de aula. Entre o professor, que é a pessoa que está ali para dar as informações que tem domínio, e nós temos aqui o aluno que é ali e que recebe essas informações. E aqui uma grande barreira, normalmente há essa grande barreira, também não vou dizer que em todos os cenários, mas normalmente o professor tem ali o seu universo, tem ali a sua missão e conclui sua missão e dá-se por encerrado quando termina a aula. E eu acho que quando usamos as redes sociais, por exemplo, o WhatsApp ou qualquer outra rede, nós passamos a permitir que o aluno possa conhecer a realidade do professor. Ora, talvez, não sei você, mas eu, por exemplo, sempre fiquei muito curioso com os meus professores de dizer assim, poxa, meu professor vive como? O que ele gosta de fazer? É aquela coisa, né? Às vezes acha que o professor não tem uma vida, é um ser Exatamente. à parte, e né? muitos Encontra o professor na praia, professor, você aqui. Você come, né? professor, você come, bebe, né? você Pronto. bebe. É bem isso. Mas isso por quê? Porque o professor é alguém admirável. Então eu, por exemplo, em todas as vezes que fui aluno, tive professores que carrego na minha lembrança até hoje.
como tive professores que passaram. E temos esses que admiramos, e esses que admiramos temos curiosidade de saber o que ele faz, o que ele gosta de fazer no final de semana. Meu professor come chocolate, meu professor corre, meu professor faz exercício. O que meu professor faz? É um ser normal, né? Pronto. E o que isso tem relação com sala de aula? Na hora que usamos as redes sociais e aproximamos o aluno, nós quebramos ali uma grande barreira, tá? Então, a rede social tem mesmo esse papel de fazer com que as pessoas se aproximem. Não quer dizer que o aluno é amigo do professor, mas de alguma forma, mesmo que virtualmente, ele participa da vida dele. Podemos considerar assim. O que acontece é que dentro de sala de aula, a relação professor-aluno será muito melhor. Então, um aluno, por exemplo, que normalmente tem medo de fazer uma pergunta, porque vai se sentir o patinho feio, vai se sentir a única pessoa. Virtualmente é mais fácil. Virtualmente é mais fácil, ou com essa aproximação entre professor e aluno, ele vai se sentir seguro e vai dizer Quebra assim... a barreira. Exato, já vi meu professor no Facebook ou no Instagram, por exemplo, e vi que ele é uma pessoa bacana, divertida, simpática. Então, eu posso fazer uma pergunta, uma dúvida que eu tenho 1, 2 ou 3 vezes, que ele é uma pessoa tão simpática que ele vai me responder. Vai ser então, normal. o que acontece é que a qualidade no ensino, o que acontece é que essa aproximação vai gerar frutos muito bons. E eu falo daquilo que já experimentei. Então, quando aproximamos, é positivo. Rende bem. Como é que você imagina a sala de aula do futuro, Raoni? Já que a gente falou nessa relação professor e aluno, no que a tecnologia facilita. Então, a sala de aula do futuro, como é? Assim, vamos lá, aquela coisa bem futurista mesmo. Tudo bem. Bom, sala de aula do futuro, Sam, imagino o EAD. Toda essa ideia do EAD onde eu não tenho que sair de casa. Mas imagina que interessante seria se eu pudesse estar dentro da minha casa e eu pudesse ter uma simulação da minha sala de aula dentro de casa, pudesse ver os meus colegas dentro da minha casa, pudesse visualizar o meu professor numa espécie de realidade virtual. Eu acho que seria muito fantástico, porque o EAD nos traz o conforto, porém um pequeno ponto negativo que é aquele da impessoalidade. Então, eu tenho ali dentro do ambiente virtual 10 colegas, mas eu não os conheço, não converso com eles, não tenho ali... eu não tenho ali uma relação... Temos, assim, em alguns momentos, como trocar informações entre os colegas, mas não é uma relação sólida, como sentar numa sala de aula e ter ali o seu colega do lado. É diferente. Então, eu imagino o futuro em que eu esteja em EAD, eu esteja na minha casa, em qualquer lugar, eu possa estudar, mas também possa conviver socialmente e possa, em uma espécie de realidade virtual, visualizar o meu professor, visualizar os meus colegas. Então, eu penso aí nessa coisa futurista de sala de aula. Um sonho, né? Sim, é real, até penso eu daqui a alguns anos. Pode ser possível, por que não, né? Sim, por que não? Raoni, estamos terminando o destaque. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre essa tecnologia, né, tão presente no nosso dia a dia, nas salas de aula. Enfim, a tecnologia está presente em tudo, né? Quero agradecer a sua presença. Obrigada, tá? Obrigado, Samuel. Mais uma vez, obrigado à FGF TV pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Aqui termina mais um destaque, um programa produzido pela FGF TV e exibido pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Até o próximo programa.